Julgamento de Bolsonaro no STF, um marco na história política brasileira. O Supremo Tribunal Federal STF iniciou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus, acusados de envolvimento em uma trama golpista. Este processo, que se desenrola em meio a intensos debates e expectativas, marca um momento crucial para a democracia brasileira. A sessão inaugural, ocorrida em 2 de setembro de 2025, foi palco de manifestações contundentes do relator, ministro Alexandre de Moraes, da acusação, representada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e das primeiras defesas. Este artigo busca detalhar os principais acontecimentos do primeiro dia do julgamento, analisando as posições apresentadas e o impacto potencial deste veredito para o cenário político nacional. A posição de Alexandre de Moraes: imparcialidade e independência. O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, abriu a sessão com um discurso enfático sobre a independência e a imparcialidade do STF. Ele fez questão de ressaltar que a Corte não cederá a pressões, sejam elas internas ou externas, para julgar o caso. Moraes mencionou a existência de uma organização criminosa covarde e traiçoeira que estaria atuando, inclusive no exterior, contra a justiça brasileira, buscando submeter o funcionamento do Supremo a interesses estrangeiros. Em sua fala, o ministro fez referência à sanção imposta a ele pelo governo de Donald Trump, por meio da Lei Magnitsky, que impõe restrições econômicas a estrangeiros. Ele também citou a ação, a pedido da Procuradoria-Geral da República, PGR, que envolve o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, por supostamente atuar nos Estados Unidos para promover retaliações contra o Brasil e ministros do STF. Moraes enfatizou que a soberania nacional jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida. O relator recordou o histórico de tentativas de ruptura democrática no Brasil, lamentando uma nova tentativa de golpe de Estado que visava instalar uma ditadura no país. Ele sublinhou que a pacificação do país depende do respeito à Constituição, da aplicação das leis e do fortalecimento das instituições, e não da covardia do apaziguamento, que significa impunidade. Moraes garantiu a imparcialidade da justiça, afirmando que a ação penal seguiu o mesmo rito de outras 1.630 ações relacionadas à tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Ele concluiu que, havendo provas acima de qualquer dúvida razoável, os réus serão condenados, caso contrário, serão absolvidos. Os votos de Moraes e dos demais ministros serão proferidos após a manifestação das defesas, prevista para as próximas sessões a acusação de Paulo Gonet, provas da trama golpista. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, responsável pela acusação, apresentou as provas da trama golpista, argumentando que para a configuração do crime de golpe de Estado não é necessária uma ordem assinada, mas sim a prática de atos e ações dedicadas à ruptura das regras constitucionais. Ele afirmou que a tentativa se revela no apelo ao emprego da força bruta, real ou ameaçada. Gonet elencou os 5 crimes pelos quais Bolsonaro e os demais réus respondem, detalhando os fatos que os embasam. Ataque às urnas. Questionamento infundado do sistema eleitoral. Ameaças ao judiciário. Tentativas de intimidação aos membros do Poder Judiciário. Plano para matar Moraes, Lula e Alckmin. Conspiração para eliminar figuras políticas proeminentes. Uso da Polícia Rodoviária Federal, PRF, para barrar eleitores no Nordeste. Instrumentalização de órgão público para interferir no processo eleitoral. Instrumentalização da Agência Brasileira de Inteligência. A utilização da agência para fins políticos ilegais. Reuniões e planos golpistas, encontros e articulações com o objetivo de impedir a posse do presidente eleito, com a frase Lula não sobe a rampa como um dos motes. Acampamentos em frente aos quartéis, mobilização de grupos para pressionar as Forças Armadas a intervir. Atos típicos de terrorismo, explosão de um caminhão com combustível perto do aeroporto de Brasília e o incêndio de veículos. Item. Atos de ataque aos 3 poderes em 8 de janeiro. Considerados o momento culminante da balbúrdia urdida, classificados como atos espantosos e tenebrosos. Para Gonet, a não punição da tentativa de golpe recrudesce ímpetos de autoritarismo na sociedade e prejudica a vida civilizada. Ele sustentou que Bolsonaro não apenas seria o maior beneficiado pela trama golpista, caso tivesse sucesso, mas também o líder da organização criminosa que tentou subverter a democracia. O procurador-geral afirmou que a acusação não se baseia em suposições frágeis, mas em documentos produzidos pelos próprios integrantes da organização criminosa, como planos apreendidos e diálogos documentados. Ele concluiu que as investigações comprovaram a existência de um plano para romper com a ordem democrática, desrespeitando a escolha livre dos cidadãos e buscando o amesquinhamento do poder judiciário. Gonet encerrou sua manifestação pedindo a condenação de todo o núcleo crucial do golpe.